Olá, mulher, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Esse canal que é para você também. Então, sempre que você quiser um assunto, algo que eu preciso contar para você que você acha que é necessário, me deixa aqui nos comentários que eu vou amar contribuir com a sua vida. Hoje, o nosso assunto será sobre o começo de uma relação de casados, que, querendo ou não querendo, é o momento mais desafiador da relação. Olha que coisa doida isso, né? Muitas vezes a gente acha que a fase mais desafiadora da relação é a fase quando o casal já tá junto há muito tempo, que vai aquela coisa de, ai, já não sei mais se eu tenho tesão por essa pessoa, eu não sei mais se eu me sinto atraída por ele, enfim. Mas quando eu olho pro começo das relações, o começo do casamento, principalmente, né, quando as pessoas vão morar junto. Normalmente é esse o momento em que começa a ter atritos, conflitos. Não necessariamente eles já estão casados, mas muitas vezes foram morar juntos. Essa fase é a fase mais desafiadora de um casal. Primeiro porque esse casal, quando vai morar junto, muitas vezes é imaturo. Como assim ele não é imaturo? Ah, vamos dizer que essa pessoa já se relacionou com outras pessoas e mesmo assim ela é imatura? Sim, porque muitas vezes o fato de se relacionar com muitas pessoas e não ter conseguido sustentar aquela relação muito tempo, pode dizer de alguma coisa, algum ponto na vida dessa pessoa que ela ainda não conseguiu virar essa chave. Então, por exemplo, pode ser que sempre essa pessoa projete alguma situação da infância na relação. E aí, toda vez que ela precisa virar a chave para deixar de projetar e realmente olhar para a realidade, é a vez que termina a relação. Então, percebe que a maturidade muitas vezes vem justamente de conseguir ir abrindo essas caixinhas que vão revelando as dores mais profundas. Isso é importante de dizer. Uma relação, ela não é para fazer gente feliz. Pode parecer, né? Ah, ai, quero encontrar alguém para ser feliz. Ai, quero encontrar alguém para. Não, uma relação, ela tá muito mais a serviço da maturidade daquela pessoa, do, do da autolapidação, da melhoria daquela pessoa. Então a gente tem que entender que uma relação não está a serviço da gente ser feliz. Às vezes a gente vai se sentir feliz sim, mas não é esse o objetivo de uma relação. Só que isso que é o ponto. Por que, que a falta de maturidade pode prejudicar a relação? Porque muitas vezes as duas pessoas entram na relação achando que o outro vai fazer você feliz. E aí é a hora do buraco. Por isso que o começo da relação é o momento, o começo do casamento, né? Quando aquelas pessoas vão morar junto, por exemplo, é o momento mais desafiador. Porque ambos estão cheios de expectativas, geralmente a mulher mais do que o homem, não podemos negar isso, mas muitas vezes sim, o homem também tem uma expectativa ali, que a hora que essa mulher entra na relação, ela espera que esse homem dê tudo aquilo que falta para ela e tudo aquilo que possa preencher aquele buraco que ela tem no peito, muitas vezes por dores lá do passado. Esse homem entra na relação também, de repente achando que essa mulher vai ser a salvadora da vida dele. Quando eles se olham na realidade que é, cada um tá dando o melhor que tem e não consegue dar mais do que isso, então isso choca. Porque a realidade ela é chocante muitas vezes. A realidade ela é, uau, é isso que eu tenho agora. Quando é isso que eu tenho agora, toda vez que a gente olha pra realidade como ela é, e é isso que eu tenho agora, é esse homem que eu tenho na minha frente agora, ele não vai ser diferente disso pra me agradar. Essa mulher que eu tenho na minha frente agora, ela não vai ser diferente disso pra me agradar. Quando eu olho pra isso e consigo me despir de toda a ilusão que eu criei, me despir de tudo aquilo que eu fantasiei e simplesmente amar essa realidade como é, isso faz de mim uma pessoa que alcança, de alguma forma, cada vez mais a maturidade. Percebe? Por isso é tão importante a gente fazer esses exercícios internos de, opa, eu preciso me despir de tudo aquilo que eu achei que eu devia ser, de tudo aquilo que eu achei que o outro devia ser, percebe? Muito mais despir ainda do que o outro, muito mais se despir do que a gente achou que o outro tinha que ser, para daí eu poder olhar para aquilo que é.
de fato. Certo. Aí a gente já tem o primeiro desafio. Então, por que que a gente começa o começo pode ser muito, muito desafiador? Justamente por isso, porque é no começo que a gente tem as expectativas e que a gente vai ver as expectativas desmancharem, assim, ó, fazer catapum no chão. Essa é a realidade, gente. A realidade é que tudo aquilo que você espera do outro, ele não vai realizar, porque é justamente isso que vai fazer você amadurecer. A hora que você perceber, na verdade, ele não é aquilo que eu esperava. Porque ninguém é o que a gente espera. Se fosse pra alguém ser o que a gente espera, então a gente não precisava se relacionar, porque aí não tinha por que a gente se frustrar pra amadurecer. Então percebe como a vida é linda? A vida faz a gente se frustrar e amadurece. Quanto mais a gente amadurece, mais a gente vai olhando para a realidade como ela é. E aqui tem um ponto importante. Muitas vezes essa expectativa que eu tinha ou que eu tenho com relação a esse homem que eu vou me casar, vai falar muito também das expectativas que eu tenho com relação aos meus pais. Esse é um assunto para um outro vídeo, eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, que é essas expectativas que a gente projeta no outro, porque a gente acha que o outro tem que nos dar, mas que na verdade o que a gente está querendo dizer mais profundamente é: meu pai e minha mãe tinham que ter me dado e não me deram. E essa parte é a parte mais profunda de tudo isso, mas que a gente vai fazer um vídeo só sobre isso. Bom, por que também que o começo da relação é desafiadora? Porque é nesse momento que a gente faz o alinhamento familiar. Como assim ele é no alinhamento familiar? É nesse momento em que a gente olha para tudo aquilo que o outro traz, que vem da família dele, tudo aquilo que eu trago que vem da minha família, que se une e que agora vai ter que dar um bom caldo. Só que muitas vezes não dá um bom caldo. Que desafio. Por quê? Porque muitas vezes é assim, o outro chega da família dele sem o costume de. hum, sem o costume de lavar a louça, vamos dizer assim. Você chega da sua família com o costume de sempre lavar a louça. Então, lava a louça, não, nem lava a louça, nem tem o costume de lavar a louça, tem o costume de usar todas as louças disponíveis antes de lavar a louça, e o outro tem o costume de sempre lavar a louça, comeu, lava a louça, acabou de fazer alguma coisa, lava a louça para não ficar nada sujo. Isso aqui pode parecer errado, isso aqui pode parecer certo, né? Não lavar a louça é errado, lavar a louça é certo. Mas na verdade, quando a gente sai dessa moral de certo e errado, a gente percebe que na verdade são duas formas de criação diferentes. Ele, ou até mesmo ela, de repente, né? Mas ele foi criado e ensinado que não precisava lavar a louça na hora que terminou de comer, e ela foi criada que sim precisava. Helena, mas isso tem a ver com criação diferente entre homem e mulher? Não sei se tem, mas pode ter sim. Só que aí não é um problema. Isso, você percebe que a gente não precisa problematizar isso? Porque então ele não precisou lavar louça porque ele era homem e ela precisou porque é mulher. Tudo bem, pode ser isso, mas o que importa aqui pra gente é, eles aprenderam de forma diferente. Ou seja, não existe certo e errado. Existe errado sim, Helena. Esse homem tinha que ter aprendido a lavar louça. Então, o problema disso é que aí você já começa a julgar quem educou esse homem. E aí você tá enroscada num baita problema porque você tá julgando a mãe e o pai do seu homem. E claro que você também tá julgando a sua mãe e o seu pai. Por quê? Porque você tá dizendo, e vocês me educaram errado porque me educaram como se menina sempre tivesse que lavar louça. Então, no final, você tá julgando os que vieram antes de você. E se você julgou, é aquela história, julgou, se lascou. Julgou seus pais, você naturalmente vai ter uma crise enorme na relação, porque quando a gente julga o casal primordial, que é o quê? O casal que nos deu origem, e a gente tá julgando também o casal que deu origem ao nosso homem, a gente tá com um grande problema. Um grande problema que eu quero dizer, a gente se enroscou num grande problema, porque a gente não tá simplesmente dizendo sim e amando e agradecendo aquilo que é. Isso merece um outro vídeo também, né? E se você quiser esse vídeo mais específico falando sobre isso, sobre família do marido, família da esposa, como é que isso se dá, coloca aqui também, que eu explico melhor por que julgou, se lascou, por que isso acontece, né? Escreve aqui nos comentários que eu vou ter um prazer também em fazer um vídeo só sobre isso. Bom, então é a hora em que a gente se alinha com questão familiar, ou seja, a gente vai ter que abrir mão de alguns costumes aqui e abrir mão de alguns costumes aqui para fazer dar certo.
Então, na minha relação com o Fê, por exemplo, no começo ele sujava todos os pratos e ia deixando em cima da pia. Eu falava: "Meu Deus, o que que acontece com ele, né?". E ele um dia falou assim pra mim: "Mas por que então a gente não tem só 2 pratos? Você sempre tem que lavar os pratos que tem, a gente nunca pode usar todos os pratos". E eu fiquei muito reflexiva sobre isso, porque eu acredito muito que não existe uma verdade única, que não existe a minha verdade. Isso facilitou muito no nosso processo. E ele também é assim, ele também não quer ser o dono da verdade. Então, a gente consegue olhar para essas verdades que se combinam, que se conversam, e aí juntos a gente une essa verdade para dizer o que faz sentido pra gente então, né? O que que é bom para nós dois, certo? Aí também tem os alinhamentos energéticos. E esse é um ponto que muitas vezes a gente nem fala muito sobre, porque a gente não tem muito muito material, né, de estudo de, isso é energético. Mas você pode perceber que toda vez que vocês estão juntos, você vai sentir, se você estiver conectada, esse alinhamento energético acontecendo. Isso também acontece muito na relação sexual, esse alinhamento energético sexual também. Que é o quê? Vocês entrarem na mesma vibração, vocês estarem sentindo e ressoando aquilo que é verdade, verdadeiro um para o outro. Então, por exemplo, eu e o Fê no começo da relação, a gente não conseguia dormir junto. Não conseguia dormir junto. Porque é como se as minhas questões energéticas, muitas vezes ele passasse a sentir. E aí isso tumultuava também o sonho dele, o sono dele. Então percebe o quanto tem esses alinhamentos energéticos também que acontecem no começo da relação. E aí um ponto importante é saber, quando você entra na relação, o que você espera do seu homem, e quando ele entra na relação, o que ele espera de você como mulher. E esse esperar, ele vem com um grau de expectativa. E aí esse é o cuidado, é perceber o que você espera dele. Você espera que ele te dê isso, te dê aquilo, te dê amor, te faça feliz, te dê carinho, eh te pague as contas, seja provedor, faça sexo muito bem. Quais são as expectativas que você tem desse homem? E aí, quando você olha para as expectativas, você também vai ter que olhar pro homem só, pro homem real, que é o que está disponível ali agora na sua frente, que está fazendo o melhor que pode com o que tem. Porque quando você olha para esse homem real, você também se libera de ser a mulher ideal. Percebe? Você libera ele de ser o homem ideal e se libera de ser a mulher ideal. E libera ele para ser o homem real e se libera para ser a mulher real, que não é a mulher perfeita, mas que é real, certo? Bom, perceber também quais expectativas esse homem tem. Então, por exemplo, a expectativa, ele espera que a gente faça sexo uma vez por dia. E porque muitas vezes a idealização do homem pode ter a ver com essa questão sexual, né? Já que esse é um ponto importante. Para o homem, muitas vezes ele cresceu assistindo o quê? Pornografia, muitas vezes alguns homens, que tem a ideia de que a mulher vai ter aquela performance toda, tudo mais. A mulher muitas vezes cresceu assistindo o quê? Filme de apaixonados, que tem a ideia, que traz a ideia de que o homem vai sempre chegar com flores, chocolate, que ela nem vai precisar pedir nada, porque ele vai adivinhar tudo que ela quer. Então, esse é mais um ponto que dificulta muito a situação. Porque aí cada um na sua idealização, quando chega na vida real, nada é assim de verdade, né? Então, isso é importante também observar. Então tá bom, Helena, certo? Percebo isso, muitas dificuldades, a gente tem muita treta, e eu tô falando isso porque os 2 primeiros anos que eu e o Fê fomos morar junto foram os mais desafiadores da vida. Porque você, gente, essa é a parte mais desafiadora, que não parece, mas é uma das partes mais desafiadoras. Você vai ter que dizer não para sua família de origem. É o primeiro momento, e isso é tão importante, gente, porque isso é o corte do cordão umbilical, né? Mas é o primeiro momento que a gente olha para os nossos pais e diz: eita, vou ter que fazer diferente de vocês. É o primeiro momento. Em alguns momentos a gente até faz isso quando a gente tá em grupo de amigos, tudo mais, né? Na adolescência ali, que a gente meio que tá rompendo com os nossos pais e faz questão de ir contra tudo que eles dizem que é certo. Mas na hora que você vai para um casamento, é a hora em que você sai da sua família de origem e vai formar a sua família. Ou seja, você sai das regras de onde você nasceu e vai criar suas próprias regras. Só que para criar suas próprias regras, você vai ter que olhar para os seus pais e dizer: não vou fazer o que vocês fazem, eu vou fazer um pouquinho diferente. E isso aí
é um ponto importante. Por quê? Porque dá medo de fazer diferente dos pais. Dá medo porque você acha que você não vai mais pertencer a essa família. Então, esse ponto, gente, é muito importante, porque acaba que quando a gente vai morar junto, a primeira que surge ali primeiro, ao invés de serem dois adultos, o que surge primeiro vão ser duas crianças. As duas crianças morrendo de medo de deixar o pai e a mãe para trás, dizendo assim: ai, e agora? Eu vou ter que fazer diferente de vocês? Não quero, quero voltar. Então, no começo da relação, é muito provável que estejam duas crianças se relacionando e ambas querendo voltar para os costumes antigos, para aquilo que já é conhecido. Qual que é o papel aqui, então? O papel é deixar os adultos tomarem conta. Que adultos? O adulto que mora dentro de você. Então, a sua adulta, ela vai ter que assumir o papel de adulta, que é olhar para as emoções, esse turbilhão de emoção que você fica, essa coisa toda muito doida. Você vai ter que olhar, respirar, vai ter que não só olhar, respirar, mas deixar essas emoções virem à tona e você vai ter que conseguir processar essas emoções. Que quando você tá na sua família, você muitas vezes podia fazer birra, tudo mais, e sua mãe e seu pai de alguma forma se viravam ali com o que estava acontecendo. Dessa vez é a vez que não dá para fazer birra, mas o começo da relação muitas vezes sim, a mulher vai entrar na menina birrenta, que é ou é do meu jeito ou não quero. Percebe? E isso, gente, é muito, muito profundo. Por quê? Porque a mulher, nossa, vale outro vídeo. A mulher, ela é a sustentação emocional de uma casa. A mulher, ela, por vários motivos, mas é a mulher que sente. Ou seja, é a mulher que vai pro profundo, é a mulher que processa as emoções, é a mulher que deixa aquilo visceral, é a mulher que transforma aquela emoção em vida. Então, a mulher é muito responsável por esse campo emocional de uma casa, de um lar, né? De uma família. O homem, ele traz muito mais o material, tanto que tem a ideia do homem que é provedor. Ai, Helena, mas essa coisa de provedor, tal, não é muito antigo? Então, o que a gente tem que entender é que tem algumas coisas que funcionam bem. Então, um homem, quando ele tem essa capacidade de prover, muitas vezes isso é favorável para ambos os lados. Mas, claro que na sua experiência você vai perceber o que é melhor para você. O que é importante saber que a mulher ela precisa estar o tempo todo trabalhando as próprias emoções, porque se ela não tiver o tempo todo alerta com o que ela está sentindo, ela vai deixar a emoção falar mais alto e isso vai muitas vezes prejudicar a relação. Por quê? Porque vem a emoção, ela age de acordo com a emoção, ao invés de agir de acordo com a adulta. Então ela deixa a emoção tomar conta, aí ela não deixa a adulta falar, já não tem mais adulta ali. E é a hora que a coisa pega, e daí o homem já não sabe mais como agir. Muitas vezes ele tem que assumir esse lado do sentir, e aí isso vai deixar as coisas bem confusas na relação, na sua relação. Então, uma coisa importante é a mulher assumir esse papel de adulta no sentido, claro, de principalmente, acredito eu, que é ser a gestora das emoções. Ser a gestora das emoções. Que é percebeu que tem alguma coisa estranha, sente aquilo, se permite sentir aquilo, se permite até falar sobre esse sentimento real, sobre esse medo real, sobre essa insegurança real. Mas não queira reprimir, afogar isso e deixar e reagir a isso, percebe? Essa é a grande diferença. Uma mulher, quando ela tá bem conectada com as emoções, ela age perante a emoção, ela não reage. Uma mulher, quando ela tá conectada com as emoções, ela tá sentindo aquilo ali, presente naquele sentimento. Quando ela não tá, quando é a criança que tá gerindo as emoções, ela vai reagir, ou seja, é como se a emoção chegasse, tomasse conta dela e só então ela percebesse e aí já transbordou. Quando a mulher está presente, as emoções chegam e ela sente que a emoção está enchendo ela, e ela sente que ela precisa fazer uma transmutação, e ela sente que às vezes ela vai precisar falar o que ela está sentindo, mas ela não deixa transbordar e ferir todo mundo, certo? Mas esse é um processo, gente. Eu demorei 2 anos para viver esse processo, para conseguir sair da menina e entrar na adulta. Então, calma, tenha paciência com você. É um processo.
Bom, vamos lá, esse vídeo tá ficando longuíssimo. Então, a primeira coisa é isso, cuidar de você e se transformar de menina em adulta. Segunda, trocar expectativas por necessidade, ou seja, você vai parar de esperar algo do outro e vai simplesmente perceber o que você precisa. Não o que você quer, mas o que você precisa. Sem pedir, sem exigir, sem dizer. Você só vai se conectar com o que você precisa, qual a sua necessidade mais profunda. Diminuir ou zerar as exigências. E esse é um ponto importante. Quando a gente tá no modo menina, a gente tá também muito exigente. A gente quer muito do outro. A gente quer o tempo todo que o outro doe, que o outro dê, que o outro faça. Muito. É importante a gente diminuir as exigências. Só que para diminuir é importante perceber quando é exigência. Se você quiser um vídeo só sobre exigência, coloca aqui também que eu vou fazer questão de fazer esse vídeo. Aí é importante abrir mão das próprias verdades. Lembra que eu falei que para mim isso foi um pouco mais fácil porque eu já tenho essa característica de não achar que sou dona da verdade, apesar de muitas vezes parecer que eu acho que sou, mas muitas vezes, aliás, muitas vezes eu quis ser dona da verdade mesmo no começo da relação com o Fê, mas o que nos tirou do limbo, do lodo, daquela coisa ruim que a gente estava vivendo foi justamente que nós dois começamos a olhar para as verdades um do outro de perspectivas diferentes e confiar que o outro também tinha uma verdade útil, sabe? E por último, esse é até um exercício, né? Você olha para o seu pai e para sua mãe e diz: papai e mamãe, vou precisar fazer um pouquinho diferente. Me abençoe nesse meu novo caminho. Porque aí você se permite, por exemplo, no meu caso, eu me permiti não ter que lavar a louça depois que eu como. E em casa era uma regra. Terminava de comer, tinha que lavar a sua louça. Então eu cresci e me acostumei com isso. Quando eu vim morar com o Fê, o jeito que eu percebi que tinha que ser mais leve, e aí a gente se casou depois e tudo mais, mas a forma que eu percebi que podia ser mais leve era se eu abrisse mão dessa regra que eu tinha interna, porque eu vim dessa regra. Só que para abrir mão dessa regra, eu tive que dizer para minha mamãe: mamãe, me abençoe se eu fizer isso um pouquinho diferente. Porque eu não preciso repetir, né? Posso fazer um pouquinho diferente agora na minha casa, na minha família, nas minhas regras, certo? Mas esse é um movimento muito desafiador, por mais que pareça que não, esse eu acredito que é o movimento mais desafiador, por isso que uma relação no começo é tão chocante, no sentido de choque, de chocar mesmo, né? Bom, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para o começo da sua relação. Eu espero que você não perca a fé, não perca a esperança. Acredite mesmo, sabe? Acredite no amor. Acredite no amor, sabe? O amor ele não é suficiente. Porque tem algumas coisas que têm que ser cumpridas. Por exemplo, a ordem precisa ser cumprida, uma ordem, né, na casa, nas relações. Precisa cumprir essa ordem. Mas acredite que o amor pode sim acontecer, que você pode sim ser feliz no amor. E eu espero profundamente que você seja feliz no amor. Um grande beijo e, se puder, curta, compartilhe com quem precisa desse vídeo, comente se você gostou. Um grande beijo e até a próxima.